Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de uma prática muito interessante que eu realizo há muitos anos, que se chama a prática do caderno de gratidão. Vamos lá? Eu sei que você já deve ter ouvido sobre essa prática em muitos outros canais, muitas pessoas falando sobre isso, e cada um tem um jeito de fazer, e tá tudo certo. Eu vou contar para vocês como eu faço ao longo desses anos e vou trazer um pouco para você da minha experiência com o caderno de gratidão. Eu sou a professora Edileia e tenho falado sobre oráculos ao longo desses anos, mas eu tenho uma experiência sou mestre em ciências da religião e tenho uma experiência no campo das religiões. E a primeira vez que eu ouvi falar sobre o caderno de gratidão, sobre a prática da gratidão diária, foi na Seichonoye. Inclusive, isso aconteceu por volta dos anos 80, 85, em que eu tive mais contato com essa religião, com essa prática, em que a gente fazia as meditações e as práticas diárias de gratidão. E eu aprendi na época sobre fazer o diário de elogios. Isso consistia numa prática de pegar um caderno e escrever elogios para, por exemplo, os seus filhos. Isso é algo que eu aprendi depois de uma forma um pouco diferente durante um tempo que eu estive na Igreja Presbiteriana do Brasil. Para você ver como as práticas, às vezes, elas se repetem com nomes diferentes e em religiões diferentes. Quando eu fiz o mestrado em ciências da religião, inclusive em religiões japonesas, isso me aprofundou muito e eu entendi a importância dessa prática do caderno da gratidão em diversas circunstâncias, em diversas religiões, os fundamentos são diferentes. Quando eu aprendi e comecei a fazer isso em 1989, para mim trouxe alguns aprendizados e eu confesso para você que eu não fazia diariamente, né? Eu era só um caderno de gratidão e não um diário de gratidão. E eu fazia esporadicamente, às vezes uma vez por semana, mas eu sentia uma vibração diferente. E isso foi um marco para mim. Ao longo dos anos, nos anos seguintes, eu fui realizando isso de formas diferentes, de métodos diferentes, inclusive a fazer uma prática que eu vou ensinar ainda aqui no canal, que é a carta que a gente faz no final do ano, para o início do ano. Então, todas essas práticas foram também muito importantes para mim e era uma maneira de trabalhar essa vibração, porque esse é um ponto muito importante. A prática do caderno da gratidão, ela nos trabalha a vibração, nos conectando com o aspecto positivo e minimizando os aspectos, vamos assim dizer, negativos de uma situação. O fato é que ao longo dos anos, com os estudos e com as práticas diárias, principalmente com os estudos, a gente vai aperfeiçoando, a gente vai aprimorando. E a gente percebe, principalmente na prática, o quanto o agradecimento diário ele é muito importante. E eu aprendi isso principalmente no conviver com os japoneses. A prática do arigato foi muito importante para mim. Porque a gente percebe que o agradecer por todas as coisas, por todas as situações, elas trazem para nós um olhar muito positivo. Eu sei que você vai falar sobre a questão da positividade tóxica, e a gente já ouviu falar sobre isso, né? Agradecer, inclusive, porque você bateu o carro, né? Uma coisa que para nós, irracionalmente, né, pode ser uma coisa absurda. Mas quando a gente for pensar de uma maneira mais expandida, de uma maneira mais espiritualista, às vezes o bater o carro naquele momento pode te livrar, por exemplo, de um assalto, de uma condição muito ruim depois. Então, o que eu percebi ao longo do tempo? Que a prática da gratidão, se você vai querer descrever ou se você vai querer mentalizar somente na sua meditação diária, ela nos conecta muito com os aspectos positivos, ou traz para nós um olhar muito positivo, porque você pode ter tido um dia, às vezes em que os acontecimentos naquele momento podem ser muito negativos. Você foi demitida, você brigou com o namorado, desmanchou o casamento, descobriu uma traição, ou algum outro acontecimento no campo da saúde que às vezes você não vai conseguir compreender naquele momento.
Mas ao longo da vida, isso vai trazendo para nós uma perspectiva diferente. Eu mesma posso dizer de uma experiência que eu tive há uns 7 anos atrás, em que eu fiquei no hospital, né, assim, à beira da morte, 33 dias, e foram 33 dias em que eu procurei, né, aplicar verdadeiramente a prática da gratidão diária, porque eu estava ali. É claro que se eu falasse para alguém, a pessoa ia falar que eu estava louca, né? E de fato, naquele momento não fazia muito sentido eu agradecer por estar numa cama de hospital, na condição que eu estava, sem poder me mexer, tendo muita dor e convivendo com aquilo naquele momento. Mas o fato é que naquele momento eu não conseguia entender os motivos, mas hoje, olhando para aquilo, toda a transformação que aquela situação me causou, eu consigo compreender que nada acontece sem que não haja um propósito. E foi justamente o meu olhar positivo sobre aquele momento que me ajudou a ultrapassar, a renovar as minhas energias e a minha vida depois do que aconteceu. Então, o que eu queria mostrar para vocês sobre o caderno de gratidão? Eu escolhi, né, para mostrar para vocês, entre vários cadernos que eu tenho, eu escolhi um caderno que eu tenho que é bem colorido, e eu falo que essas coisas, né, isso aqui é terapêutico, né, ficar mexendo nas cores aqui, que vai mudando, e eu gostei exatamente desse colorido, eu ganhei esse caderno. E aí eu começo o caderno, e veja, é um caderno simples, é um caderno com linhas normais, né? E eu comecei nesse caderno fazendo as escritas muito simples, colocando lá 3 tópicos, né? Como eu fazia às vezes até falando. E aí eu fiquei meditando muito sobre isso ao longo do tempo. Eu falei assim, sabe de uma coisa? Se é diário de gratidão, então eu tenho que fazer diferente. Se é diário, vamos fazer diariamente. E vamos fazer de uma maneira diferente. Esse daqui não é o meu primeiro caderno, mas eu percebi que eu podia deixar mais leve, mais livre isso. E aí o que eu fiz? Eu às vezes começava numa página e às vezes ia uma página e estendia para outra. E aí ao longo do tempo eu percebi que ia ficando às vezes um pouco pesado, porque eu gosto de escrever ao final do dia, e eu percebia que isso ia ficando um pouco mais cansativo, porque naquele dia eu falava assim, eu tô cansada, eu não quero escrever muito. E aí eu falei assim, mas por que tem que escrever muito? A pergunta sempre é essa, por que tem que ser daquele jeito? Então, eu fui percebendo que eu podia até começar numa página, mas depois eu poderia começar no meio de outra. E aí, nesses últimos tempos, eu fui estabelecendo de fazer uma página por folha. Começo na página e termino. Outra coisa que eu comecei a fazer foi por que tem que escrever de uma mesma cor. E eu fui mudando a cor as cores das canetas até mesmo para corresponder ao meu sentimento. Então eu fui escrevendo de lilás, outros momentos eu fui escrevendo de verde, né? E eu percebi que quanto mais lúdico eu transformava isso, mais gostoso ficava a prática. Porque não pode ser leve, não pode ser pesado, né? Tem que ser leve. Tem que ser prazeroso fazer isso. E eu, embora tenha escolhido um caderno simples, com uma capa diferente, e naquele momento eu falava assim, o que eu vou agradecer hoje? Hoje eu vou agradecer isso. Às vezes até a gente tem muitas coisas para escrever, e eu falei assim, não, eu vou escrever 3 coisas. Às vezes tem dias que a gente quer escrever 5, tem dias que a gente quer escrever uma só. Mas eu falei, não, certamente eu vou conseguir encontrar, se eu meditar, né, num dia mais difícil, 3 coisas pelas quais eu vou agradecer. Então eu fui diversificando as cores de caneta e fui fazendo isso até que eu encerre o caderno. E eu percebi também que essa prática, que inclusive está inserida dentro da psicologia positiva, que é uma prática que eu gosto bastante, ela foi ganhando mais força, mais ênfase, porque eu fui transformando isso de uma forma leve, decorando o caderno, colocando às vezes uma etiqueta, às vezes até colando alguma coisa que foi significativo para mim, um recado, um bilhete que eu ganhei de alguém, e agradecendo por aquele encontro, eu fui fazendo isso.
Então, o que eu quero, na verdade, convidar você a praticar, a realizar o caderno da gratidão. E eu escolhi para 2024, né, um caderno até personalizado, que foi feito com muito carinho por uma pessoa que eu gosto muito, que é a Ana Paula. E aí eu gostei muito de colocar as fases da Lua, porque mostra exatamente que nós, principalmente mulheres, que somos regidos pela influência da Lua, o nosso ciclo menstrual que vai sofrendo essas interferências, a nossa gestação, que são 9 luas, né? Então eu fui percebendo que tinha que ter sentido para mim. Se você achar que precisa ser um caderno simples, não tem problema. Faça de acordo com o que dê sentido para a sua vida. Então eu coloquei aqui, ela até personalizou o meu nome, e aí a gente estabeleceu de colocar aqui a prática, né, numa folha. Põe o dia, esse caderno tem um perfume até muito gostoso, sou grata e confio, que foi o que a Ana Paula escreveu. E essa é a minha prática e o meu desafio para você nesse ano que vai iniciar agora. Se você está assistindo a gente em outro momento, né? Comece agora, pegue um caderno ou compre um caderno que você gosta, decore se você quiser, escolha uma caneta colorida. Eu me lembro, eu sou da época de que a gente só podia escrever com caneta azul. E aí eu fiquei pensando, por que eu não posso escrever de cor-de-rosa? Por que eu não posso escrever de verde? Por que eu não posso escrever de vermelho? Né? Por que tem que ser daquele jeito? Às vezes a mudança de cor, às vezes um adesivo que você coloca te estimula a fazer. Não, hoje eu vou fazer o meu caderno de gratidão, não porque somente eu tenho coisas para agradecer, mas porque eu quero experimentar, escrever com uma caneta diferente. Então fica aqui a minha dica. Além de que essa prática ajuda a gente a melhorar, a elevar a nossa vibração, né? Ela é muito importante, tudo vibra. Olha aí, a gente tem a prática, a aplicação das 7 leis herméticas, a lei do mentalismo, tudo acontece na mente, a lei da vibração, tudo vibra o tempo todo, a lei da polaridade, olhe o lado positivo, a lei da causa e efeito, se eu mentalizo coisas positivas, eu vibro positivamente e as coisas vêm positivamente para mim. Agradeça sempre pelas coisas que você aprendeu. Se você não teve um acontecimento no dia, agradeça pela sua vida. Agradeça pelos seus olhos, agradeça pelas suas pernas, agradeça pelos seus braços, agradeça pela sua capacidade de ouvir, pela sua capacidade de falar, pela sua capacidade de compreensão. Agradeça por estar de pé, por conseguir se mover, por conseguir fazer as coisas, por ver os seus filhos crescerem, pela sua família ao redor, pela sua casa, pela sua cama, por você conseguir preparar o seu café da manhã, por você conseguir escovar os seus dentes, por você conseguir pentear os seus cabelos sozinha, por conseguir escovar os seus dentes, tomar seu banho sozinha. Enfim, são tantas as práticas, eu estou falando de coisas diárias, porque isso me foi tirado durante os 33 dias. Então eu passei a agradecer por coisas mínimas, como pentear o meu cabelo, como escovar os meus dentes, como estar de pé, como tomar meu banho sozinha. Parece pouco, mas é muito para quem não consegue fazer. Então a gente certamente vai encontrar muitas coisas para agradecer pelo nosso dia e agradecer pelas consciências que nós vamos adquirindo ao longo da nossa jornada. Se você tiver dúvidas sobre a prática do caderno de gratidão, eu vou deixar meu contato para você entrar em contato comigo. E se você quiser ver outras dicas e outras práticas aqui no canal, né, escreva para mim e deixe aqui nos seus comentários. Aproveita, deixa o seu like aqui também e se inscreva no canal. Gratidão, um beijo enorme, tudo de bom. Tchau, tchau.